Uma sombra ameaçadora caía sobre o que um dia foi o grande Império Romano. Assaltados por ondas assustadoras de bárbaros violentos, godos, hunos, vândalos, a civilização italiana de 500 anos de idade estava à beira do colapso. No século VI, a fome, a guerra e a praga varrem as terras italianas, deixando a morte e a devastação em seu caminho. Mas o pior ainda estava por vir. Do norte chegam as últimas hordas bárbaras. Ferozmente pagãos, famosos por sua crueldade, surgem os Lombardos. Originários da Escandinávia, imigrando sempre para o sul, os Lombardos entraram na terra conhecida como Panônia, que atualmente inclui a Áustria e a Hungria, nos limites do Império Romano, que lentamente dissolvia-se. Vamos ficar aqui, mamãe? Espero que sim. Nunca vi campos tão ricos. Mas os lombardos não podiam permanecer naquelas terras férteis sem a permissão do poder existente. Ironicamente, o Império Romano, agora tomado pelos bárbaros, não está mais baseado em Roma. Na virada para o século VI, só existe a metade oriental do Império Romano, governada pelos bizantinos de Constantinopla. Imediatamente, o imperador bizantino enviou os lombardos, ansiosos por guerra, para destruir uma tribo vizinha que causava problemas, os gépidas. Ansiosos pelos favores imperiais, um príncipe guerreiro é armado para a batalha. O nome dele é Alboin e nasceu para ser guerreiro, segundo o historiador lombardo do século VIII, Paulo Diácono. Alboin era um homem feito para a guerra e enérgico em todos os aspectos. Sua ascendência nobre, sua glória e sua coragem são celebradas até os dias atuais. Usando meias brancas que os distinguia, os lombardos atacaram os gépidas. No calor do combate, Alboin observa o maior guerreiro da tribo oposta, o capitão, o filho-chefe dos gépidas. Alboin desafia-o para um duelo que muda os rumos da batalha, como narra Paulo Diácono. Alboin conseguiu destruí-lo. Os gépidas, quando viram o filho do rei morto, fugiram. Os lombardos atiraram-se sobre eles e tomaram os despojos dos mortos. Com a vitória de Alboin, sua tribo decidiu aniquilar os gépidas. Mas antes que o fizessem, o imperador enviou-os para outra tarefa: a reconquista da Itália, que no momento era controlada pelos bárbaros godos. Em 565, uma terceira tribo invade Panônia, os Ávaros, um clã feroz das estepes asiáticas. Alboin vislumbra a chance de unir-se a esse novo grupo e rapidamente vence os gépidas. Mas os novos aliados dos lombardos, os sanguinários ávaros, esperam sua parte dos despojos pela ajuda na destruição dos gépidas. O chefe ávaro, Baian, exige que Alboin lhe entregue metade dos tesouros de todas as terras gépidas. Alboin não ousa recusar. Em 567, os lombardos, uma das menores tribos bárbaras, conseguem mudar completamente o equilíbrio do poder na região do Danúbio. Agora, lançam os olhos para o sul, onde a Itália encontra-se madura para ser conquistada. Os italianos eram o povo mais civilizado da Europa e o mais cristão. Com a diminuição da presença do Império Bizantino na Itália, todos os assuntos do governo romano foram assumidos pela Igreja Católica. Tanto nos assuntos físicos como espirituais, o Papa João III tinha os poderes de um rei. Mas,
sem o exército imperial, estava completamente despreparado para a invasão que varreria seus domínios. Alboin, o senhor da guerra lombardo, com a rainha Rosamunda a seu lado, planejava invadir a Itália com uma maré humana. Para aumentar o número de seus magros exércitos, convida os saxões, os búlgaros, os suevos e muitos outros clãs bárbaros para juntarem-se a ele. Desde Panônia, a horde bárbara percorre 480 quilômetros antes de escalar as passagens traiçoeiras dos Alpes e alcançar as ricas planícies do rio Pó, na Itália. Chegaram a um mundo já enfraquecido pelas guerras sem fim e pelas epidemias. 570 d.C., Pávia, Itália. Com o avanço dos lombardos, a maioria das cidades italianas cai rapidamente. Mas a cidade de Pávia, fortemente murada, enfrenta a luta com bravura. E só depois de um sítio de 3 anos, rende-se finalmente a Alboin e as suas tropas de pernas brancas. Apesar de se sentir tentado a saquear e punir seus cidadãos, decide tomar a cidade como sua capital. Durante os 2 anos seguintes, Alboin espalha seu domínio pela península, premiando seus melhores guerreiros com pedaços de terra. Eles tomaram o título militar romano de duque, o comandante da cidade, e as áreas que controlavam ficaram conhecidas como ducados. Os lombardos tomaram a planície do Pó e a Toscana. As cidades caíam uma após a outra. A distância entre Pávia e os ducados do sul de Spoleto e Benevento tornam o controle dos sulistas muito difícil, e sua proximidade de Roma assusta o Papa. Alto aí! Trago novas. Quem nos para? Um emissário do imperador, reverendíssimo. O Papa João envia uma enxurrada de cartas para o imperador, que encontra-se em Constantinopla, implorando a proteção bizantina. O Papa recebe a notícia de que os bizantinos não podiam dar-se ao luxo de enviar tropas. Em vez disso, o imperador planeja derrotar Alboin com traições e intrigas. 572 d.C., Verona, Itália. Na própria corte de Alboin, os bizantinos descobrem um instrumento excelente para levar seu plano adiante. A rainha Rosamunda. Seu coração se revolta contra o marido, que parece adorar provocá-la, como narra Paulo, o diácono. Alboin, já tendo bebido demais, ordenou que a taça feita com o crânio do pai de Rosamunda fosse passada para ela, convidando-a alegremente para um brinde. – 590 d.C., Roma, Itália. Quando o plano bizantino falhou, os invasores lombardos investiram furiosamente na península. Cada duque tentou tomar para si um domínio. Aterrorizaram os padres e começaram a circular rumores de ritos pagãos acima e abaixo da bota italiana. Para evitar a unificação lombarda, o Papa encorajou uma rebelião entre o próprio povo de Liutprando. Convenceu seus vizinhos, os duques lombardos dos ducados do sul de Spoleto e Benevento, a proclamar sua independência do rei dominador. 740 d.C., Ravenna, Itália. Católico devoto, ele e a esposa tomavam os sacramentos diariamente, mesmo quando ele marchava para a batalha. No dia seguinte, ele entraria em campo para guerrear contra seu próprio povo. Estava resolvido a controlar os ducados lombardos traidores, então aliados a Roma, mesmo que isso o tornasse inimigo de sua amada Igreja Católica. Durante a década seguinte, o rei Liutprando suprimiu brutalmente os duques rebeldes de Spoleto e Benevento. Liutprando governa a Itália com visão e força até morrer de causas naturais em 744.
depois de 31 anos no poder, inspira nos lombardos um sentido de destino. O Papa Adriano não tinha mais protetores na Itália. Em desespero, dirigiu-se para o norte, para o reino dos francos, e implorou para que salvassem a igreja do ódio dos lombardos. Seu rei desejava mais do que ajudar, pois logo reclamaria toda a Europa para si. Seu nome era Carlos Magno. Com o fim dos lombardos, os francos rapidamente derrotaram Pávia e outras cidades lombardas.